O que baixa pace é o treino e também o café. E nesse vídeo você vai aprender como fazer 10 km sub 40 minutos. Quais os treinamentos que você vai precisar executar e como terão que ser esse tipo de treinamento para você realizar essa meta. É algo que a maioria dos corredores almeja, corredores que são um pouco mais sérios, pessoas que se dedicam na corrida, que já treinam isso as 3, 4, 5 vezes na semana, querem atingir este tipo de objetivo. E é nesse vídeo que eu vou te explicar isso. O primeiro ponto que a gente precisa definir é que você não vai aplicar esse treinamento que eu vou te explicar se você não tem tempos ali para 41, 42 quilômetros, 41, 42 minutos nos 10 quilômetros. Se você tem 45 minutos, por exemplo, você vai precisar trabalhar um pouco mais isso. Você pode pegar os princípios que eu vou explicar aqui e aplicar no seu treinamento, mas você não vai trabalhar dentro dessas zonas de intensidade, porque essas zonas de intensidade serão muito rápidas para você. A gente sempre tem que partir do princípio que se eu estou começando a um treinamento, eu tenho que, primeiro, treinar dentro da minha capacidade atual. Eu não posso estar correndo para 45 e estar treinando como quem corre para 40, porque senão vai dar problema. O meu corpo não está adaptado para este tipo de esforço. Eu não vou ter o meu tendão preparado, o meu músculo preparado para conseguir aguentar essa quantidade de treino. Então eu vou fazer aquele treino lá, o que vai acontecer? Ou vou estar sempre no estado de fadiga muito alto, sempre exagerando a mais, aí eu não vou conseguir realizar bem meu treino, ou pior, eu vou acabar me lesionando por estar sobrecarregando demais o meu corpo. Então, primeiro ponto, saber onde que eu estou, em que momento eu estou. Se eu estou correndo para 50 minutos, beleza, vamos trabalhar para uma meta de 47,30, 45, 42,30, até chegar ali entre 41 e 42. Segundo ponto, estou em condições de treinar para correr o sub 40? Estou conseguindo fazer os meus 3 a 4 treinos na semana? Nestor, preciso fazer mais que 4 treinos na semana para correr sub 40? Olha, já treinei alunos que com 3 treinos na semana, 4 treinos na semana conseguiram correr o sub 40. É claro que isso depende de inúmeros fatores, qual é o teu histórico anterior na corrida, se tu faz outro tipo de atividade, se tu é uma pessoa mais leve, se tu é uma pessoa mais pesada, quantos anos tu tem de corrida, mas é possível. Mas eu diria que com 4 treinos aqui, então vou botar aqui, 4 vezes na semana de corrida, você consegue atingir este objetivo, tá? Obviamente que associado a essas 4 vezes de corrida, que eu vou explicar também como elas devem ser, você precisa associar no mínimo mais 2 vezes de fortalecimento na semana, totalizando aí 6 treinos na sua semana, de segunda a sábado já tá ótimo. E além disso, é claro, ter uma boa alimentação e um bom descanso, que isso também são peças-chave, porque não adianta nada eu estar pegando e treinando bem se eu não dou tempo para o meu corpo recuperar. Ele precisa de descanso, porque a adaptação, ela segue o estresse. E para eu adaptar, eu preciso descansar. Porque se eu sempre fico forçando o meu corpo um treino forte em cima de outro treino forte, eu não consigo adaptar. Por quê? A gente tem uma teoria, que aqui fica bom de explicar, que é a teoria da supercompensação. Então essa aqui é a sua linha de base, beleza? Cada vez que a gente faz um treino, então eu tô aqui, esse aqui sou eu, né? Esse aqui sou eu. Cada vez que eu faço um treino, o meu desempenho ele piora, beleza? Eu fiz um treino, eu levei o meu corpo a ser mais exigido, então, treinei meu músculo, treinei lá meu coração, treinei a capacidade do meu tendão, eu pioro automaticamente, porque o treino é um estresse. Só que o que acontece depois, meu corpo, recebi esse impacto aqui. O que eu preciso fazer? Preciso ficar mais forte do que eu estava antes. E aí a gente super compensa, vai lá em cima, Então eu passo da linha inicial que eu comecei e eu super compenso, fico melhor. Só que para isso eu preciso descansar. E aí, qual é o melhor momento que eu aplico o outro treino? É aqui, Então eu descansei, muitas vezes a gente leva 36, 48 horas de descanso para o corpo recuperar. E perceba que esse descanso não precisa ser totalmente parado. Ele pode ser um descanso ativo, pode ser com trote leve. Mas entre um treino forte e outro, precisa de pelo menos 36 horas de recuperação. E aí eu dou um novo estímulo quando eu tô aqui em cima, Porque eu tô aqui, meu corpo tá recuperado ao máximo, eu tô bem, dou outro estímulo. Eu pioro e depois melhoro. E aí eu pioro e melhoro. E vou subindo. Então esse saber exatamente que ponto que eu estou partindo vai me ajudar a não sobrecarregar demais o meu corpo. Porque o que acontece se eu estiver treinando num ritmo acima do que meu corpo suporta no momento? Aqui embaixo eu vou estar treinando num ritmo acima que eu suporto. Ou seja, eu vou descer mais essa curva aqui. Deixa eu botar em vermelho que fica mais fácil.
eu vou descer mais essa curva. Aí eu vou dar um novo estímulo, nossa, eu tô abalando. Digamos que eu corro para 45 e aí eu tô fazendo o estímulo para quem quer correr para 38. O que acontece? Meu desempenho cai lá embaixo. Aí eu dou o descanso, aí eu tô recuperando aqui, eu dou outro estímulo. Aí eu tô recuperando aqui, dou outro estímulo. Aí eu dou outro aqui, outro estímulo. Ou seja, ao invés de subir a minha curva, eu só estou descendo, porque eu estou sobrecarregando demais o meu corpo, treinando muito forte. E a mesma coisa acontece se eu antecipo os estímulos. Então eu estou aqui, era para dar outro estímulo só aqui, ó. Só que eu vim e fiz um outro treino aqui, ó. Aí eu pioro. Aí eu estou melhorando, eu pioro. E aí também entra nessa espiral decrescente. Por isso estar com os ritmos ajustados para a minha capacidade atual e dentro daquilo ali é extremamente importante. Mas agora passando essa introdução inicial, tu quer saber, Nestor, qual é o tipo de treino que eu preciso fazer? Eu estou um pouco acelerado porque eu estou tomando café. Vamos lá, primeiro ponto. Uma preparação para 10 km, pensando no sub 40, eu gosto de 12 semanas, tá? Dá pra fazer com menos? Dá. Dá pra fazer com 6 semanas, se eu vier já de uma boa base de treinamento? Dá. 10 semanas, 8 semanas. É possível de fazer tudo isso. Então eu vou te passar aqui um treinamento que ele é baseado em 4 semanas cada. 3 blocos de 4 semanas. Então aqui 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas. Sendo que aqui é a sua prova-alvo no final, seu 10 km, beleza? Então vamos lá. E aí você vai aplicar esse treinamento com base em quantas semanas você tem para sua prova-alvo. Se tiver mais semanas que isso, tu deve estar fazendo um período de base ou treinando para outras provas. O que a gente vai trabalhar principalmente aqui nessas primeiras 4 semanas, tá? Nós vamos trabalhar tiros, intervalos em velocidades rápidas, tá? O que eu quero? Aqui, nesse momento aqui, eu quero ensinar o meu corpo a correr rápido. Ele precisa correr rápido. E quão rápido isso precisa ser? Basicamente, uns 20 segundos a 30 segundos mais rápido que o meu ritmo de prova, ou seja, 4 por quilômetro. Então aqui eu vou estar fazendo aí tiros na casa dos 13,30, 13,40. Beleza? A letra é péssima escrevendo aqui. 13,30. Acabaram me ligando e cortou no meio do vídeo. Mas que intervalos eu vou fazer aqui? Pensando que eu quero desenvolver velocidade, eu não posso trabalhar em intervalos muito longos, porque se eu corro uma distância muito grande, eu não vou conseguir manter a intensidade. Então esses intervalos aqui, eles têm que estar entre 200 e 400 metros. Eu gosto muito de utilizar mais o 400, porque a gente está pensando numa prova de 10K. Então intervalos de 400 metros. Isso aqui vai ser o meu primeiro treino de qualidade na semana. Então esse tipo de treinamento. Qual que é a pausa? A pausa, mais ou menos o mesmo tempo do tiro que você vai realizar. Então isso aqui a gente está falando 13h30 a 13h40, isso dá mais ou menos um intervalo de 1 minuto e meio, 1 minuto e 45, pode botar até uns 15, 20 segundos acima do intervalo de prova, beleza? Quantas repetições? Entre 10 a 15 repetições já está muito bom para estimular. O segundo tipo de treino que a gente precisa ter é o longo, né? Que eu sempre gosto de falar que a maioria dos corredores precisam de 2 treinos de qualidade na semana, tá? Tem alguns corredores que conseguem suportar 3 treinos de qualidade? Sim. Aí eu gosto de variar para essas pessoas, quem está tentando sub 40 já é um corredor mais avançado. Aí eu gosto de variar, por exemplo, uma semana fazendo 2 treinos de qualidade e outra semana fazendo 3 treinos de qualidade, porque assim a gente não dá uma carga sistêmica, né? Uma carga tão grande, dá tempo do corpo recuperar e a gente vai 2 semanas numa, 3 semanas na outra. Mas, via de regra, eu vou passar 2 treinos aqui, fazendo esses 2 treinos associado com mais um treino ali num ritmo moderado e um treino leve, já vai ser o suficiente para que você atinja este objetivo. O segundo treino é o longo, tá? Quanto tempo tem que ter esse longo? Se a gente está falando para alguém que corre 10 km para 4 que vai correr, esse longo aí precisa ter no mínimo 1 hora, 1 hora e 20 de duração. A gente está falando que esse ritmo do longo, ele vai ter que ser aí uns 40, 50 segundos mais lento do que o nosso ritmo de prova. Então, aqui, a gente vai fazer o longo ali na casa ali, vamos botar uns 4,35 a 4,50, tá? Esse aqui é a sua velocidade do longo. Se você correr mais lento que isso, você não vai estar gerando tantas adaptações. Então não adianta nada eu querer fazer o meu longo muito lento, sendo que eu preciso colocar esta qualidade aqui, beleza? Então esse aqui é o longo base. Só que eu não gosto de utilizar somente um longo contínuo. Eu acho que o longo contínuo ele é um pouco pobre quando nós pensamos em adaptações para a corrida. Então nós vamos mesclarmos este longo aqui com ritmados.
E esse ritmado, ele vai ser mais ou menos ali na casa dos 4,20, beleza? Então a gente vai fazer alguns tiros a 4,20. Digamos assim, ó, um exemplo clássico que a gente pode botar aqui um fartlek é aqueceu, 3 km de aquece, e aí a gente vai mesclar 2 km a 4,30, 1 km a 4,50. Percebam, não dá tanta diferença aqui, porque eu não quero que meu corpo recupere tanto aqui nesse ritmo. Eu quero que eu consiga sustentar o 4,30, porque pensa, eu estou numa fase de construção. Então eu quero construir a minha velocidade com esse intervalado aqui e eu quero construir a minha resistência com esse longo aqui. Beleza? É isso aqui que eu vou estar fazendo dentro da minha semana, meus 2 treinos de qualidade. O terceiro treino pode ser um treino de limiar, onde é que a gente vai estar rodando, fazendo alguns blocos mais longos, por exemplo, tiros de 1 km, 1 km e 500 ali para 4,20, 4,25, é ok. Mas pode colocar esses 2 treinos aqui, que eles já vão ser suficientes para melhorar a tua capacidade. Vou passar essas 4 semanas fazendo somente isso? Não, tu não vai fazer só 10 tiros aqui. Tu vai começar com 10, vai para 12, vai para 15, vai aumentando semana a semana. Se ficou fácil, tu pode mexer na tua pausa, diminui a pausa, então não precisa somente acelerar mais, tá? Isso é um erro muito comum que eu vejo a galera querendo treinar para correr sub 40. Pensa que sempre tem que correr mais rápido. Se tá muito fácil com esse 1 minuto e 40 que eu te disse para te fazer, experimenta fazer a pausa com 1 minuto e 30. Continua fácil a pausa com 1 minuto e 30? Faço com 1 minuto e 25. Porque eu preciso desenvolver essa velocidade aqui. Eu não preciso desenvolver uma velocidade maior. Eu não vou estar. Ela não tem transferência uma velocidade maior para o meu ritmo de prova. Então, lembra sempre, a gente pode mexer no volume geral da sessão, que é aumentando a quantidade dos tiros. Eu posso mexer na intensidade da sessão, que é aumentando a velocidade dos meus tiros. Eu posso mexer na duração do meu tiro, ou seja, eu mantenho o mesmo volume. Digamos que eu estou fazendo 12 de 400. Isso dá 4.800 metros totais. E aí eu passo a fazer 10 de 500. O que acontece? Eu passei a fazer 5 km totais. Só que eu aumentei a duração de cada um dos estímulos, ou seja, eu passo mais tempo correndo naquela velocidade. E isso é muito bom. E a quarta forma de fazer é diminuindo o tempo de pausa, que também é outra questão essencial. Mesma coisa aqui no longo. Eu posso ir mexendo nesses fartleks para deixar eles cada vez mais extensos, aqui a parte de qualidade, e a parte da intensidade eu posso diminuir. Então, necessariamente eu preciso fazer para dar essa 1 hora e 20 que eu falei. Lembrando que tem o aquecimento, tem desaquecimento, bota ali 10 minutos de aquecimento e 5 minutos de desaquecimento, já foi 15 minutos do teu treino. E aí, a outra 1 hora tu faz dessa parte de qualidade. Beleza? Então, estímulos aqui, não precisa ser muitos estímulos. No máximo 5 aqui já está muito bom. Mas 3 estímulos, 4 estímulos aqui já vão ser bastante úteis. Aí a gente entra numa fase aqui, na fase do meio, que é onde você vai precisar trabalhar velocidades mais próximas com o seu ritmo de prova. E aqui, o longo, a gente pode manter essa estrutura de fartlek ou um longo moderado, mas aqui a parte principal é trabalhar 2 tipos de intervalado, que eu acredito que são os pontos-chave, que é um intervalado um pouco mais rápido e um intervalado um pouco mais lento que o seu ritmo de 4 por quilômetro. Então aqui, o mais rápido, a gente está falando de 13,50, tá? Intervalagem de 13,50. Com a distância desses intervalados, 600, gosto muito de 800, 1 km. Até 1 km está muito bom, tá? Trabalhando esse intervalado aqui. Tempo é 75% da duração do seu tiro. Então se a gente fizer um intervalado de 800 metros para 4, isso vai dar 3,20, não? Agora esse cálculo me pegou. Mas enfim, 75% do tempo da duração do seu estímulo. Agora eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Se é a 4, isso são 120, 240 segundos. 240 segundos dividido por 5 dá 20, 20 dá 40 segundos. Sobra 4 dividido por 5, 8. Dá 48 segundos a cada 200 metros. Então é 3,20 menos 48 segundos. Quer dizer, 4 dá 13,12. Você vai fazer 800 metros em 13,12. Seu intervalo vai estar ali mais ou menos na casa dos 2,30. É um bom intervalo, 2,30, 2,40. Beleza? Esse intervalo faz aqui um pouco mais lento. Quantidade de volume aqui para esta sessão, você vai fazer em torno de 6 a 8 tiros, tá? Então, se fizer, por exemplo, de 600 metros, vai dar mais.
mas aqui pode totalizar mais ou menos uns 6 quilômetros totais, já tá muito interessante, tá? 6 quilômetros totais é mais do que tempo suficiente para você conseguir fazer isso. E aí a gente vai para o segundo intervalado da semana, que é o intervalado mais longo, mais intenso, que aqui nós vamos trabalhar com uma intensidade ali na casa dos 4:10, tá? 4:10, esse aqui é seu foco. Por quê? O objetivo desse treino aqui é trabalhar a sua velocidade específica para a distância dos 10 quilômetros, então trabalhando, extrapolando aquela velocidade ali, você vai ver que vai sentir ficar um pouco mais ofegante, por isso até que a distância ela não é tão grande. E aqui nesse segundo intervalado nós vamos trabalhar a sua resistência àquela velocidade. Preciso ficar exatamente a 3,50 aqui? Não preciso. Eu posso fazer 3,52, 3,48, às vezes um 13,55, num dia que está um pouco mais difícil, pega vento. Sim, não tem problema, existem essas variações, vão acontecer essas flutuações. Mas é importante que você trabalhe mais ou menos buscando sempre essa velocidade. Assim como aqui, às vezes eu vou estar correndo a 4,5, 4,8, 4,12, mas que você estimule esta zona aqui. E esse intervalado, ele vai ser um intervalado mais longo. Você não vai ficar fazendo tirinho curto aqui não nessa velocidade. Você vai trabalhar a velocidade de 1 km, 1.200, 1.500, 1.600, 2 km, mais ou menos essas velocidades aqui, tá beleza? Então eu recomendo começar com velocidades menores no início dessas 4 semanas e avançando para velocidades maiores ao longo das semanas, para distâncias maiores, né? Então começou 1 km, passou para 1.200, 1.500, terminou com 1.600. Nossa, já sou um corredor que eu sustentei bem o meu volume de treino. E aqui qual que será esse volume de treino? Entre 8, na verdade entre 6 a 10 quilômetros, tá? Vou fazer aqui, então 6 tiros de 1.000, 4 tiros de 2.000, 5 tiros de 1.600, 6 tiros de 1.600, aí vai depender do seu nível, do quanto você suporta, do quão longe você está ou não. Então para pessoas que estão mais próximas do sub-40, então quem já tem um 40-30, vai suportar mais velocidade, né? Consegue suportar uma carga de treino maior do que, por exemplo, quem está no 41-20. Então esse volume ele vai baixando aqui. E o intervalo ele é mais ou menos ali uns 25, 50% do tempo do seu tiro. Então se eu vou levar 8 minutos para fazer um 2K, eu vou dar 4 minutos de recuperação. Metade, às vezes 3 minutos de recuperação. 2 minutos e meio. É uma recuperação que parece longa, às vezes a galera quer sempre fazer uma recuperação curta, mas não, é uma recuperação um pouco mais longa porque eu também preciso dar qualidade no meu treinamento. Não adianta nada só querer ficar fazendo tiro cada vez mais intenso que não vai me levar a nada. Então, por volta disso aqui, nessas semanas. E aí a gente entra na última parte do ciclo de 4 semanas, que é como você vai baixar seu pace dos 40 minutos, que é você clicando no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria, para conhecer a Pro Elite, assessoria onde é que eu serei o teu treinador e te guiarei passo a passo. Tu não vai precisar ficar assistindo mais esse tipo de vídeo. Eu, pessoalmente, vou montar teu treino para te levar rumo ao sub-40 ou qualquer outro objetivo que tu tenha na corrida. Correr uma meia, correr uma maratona, fazer uma meia maratona sub-4 por quilômetro, eu vou conseguir fazer isso com você. Então, clica no primeiro link da descrição para conhecer a Pro Elite e o método Pro, o método que vai te levar para os próximos resultados. E a gente entra nessas 4 semanas finais, que o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, trabalhar no ritmo de prova. A uma semana anterior à prova, então aquela última semana ali, a gente vai só descansar, vai dar um último estímulo de qualidade entre segunda e quarta-feira, se a prova for no domingo. Estímulos curtos, com pausas mais longas do que a gente está acostumado, para realmente só deixar o corpo naquele ritmo ali. Mas essas 3 semanas anteriores, nós vamos trabalhar no ritmo de prova. Qual que é o ritmo de prova? 4 por quilômetro. Então aqui é 4 por 1.000 o que a gente vai estar fazendo. Beleza? Essa aqui é a meta. Óbvio, vamos trabalhar um pouco mais rápidos? Sim. Posso trabalhar um pouco mais lento? Também. Mas o 4 por 1.000 aqui tem que ser a base. E aí, tiros que vão, pegando essa parte aqui, ó, a gente vai juntar tiros aqui que vão mais ou menos ali de 800 metros até 1.500 metros a 4 por 1.000 já vai ser muito interessante. Então,
Mesmo volume desse treino aqui, tá? Mesmo volume desse tipo de treino aqui, beleza? A gente vai estar fazendo ali 6 km nesse ritmo, 8 km nesse ritmo, para quem já está um pouquinho mais avançado, mas os 6 km ali tá legal. Significa que eu vou abandonar esses dois ritmos aqui? Não, não vou. Eu só vou dar uma ênfase maior aqui. Tem um tipo de treino que eu gosto muito, que é o intervalado progressivo, por exemplo. Então eu vou começar, vou estimular, por exemplo, aqui o meu corpo com 3K nesse ritmo mais lento, a 4:10. Fiz esse 3K, depois dou um intervalo de descanso, venho para umas repetições de 1 km no ritmo de 4 por quilômetro. Ou seja, estressei meu corpo lá no início, depois vim para umas repetições de 4 de 1 quilômetro. Estressei meu corpo, obviamente todas elas com pausa, depois eu venho e faço mais 2 repetições de 800 metros aqui nesse ritmo de cima. Um pouco mais rápido, porque estimulo ainda mais a minha velocidade, o que é algo excelente. Então aqui, esse meu treino aqui é um treino de excelente qualidade. Posso fazer o contrário, eu posso fazer algumas variações também. Eu posso começar forte aqui, nesse meu ritmo mais rápido, de 3,50, fazer umas variações no meio, no ritmo de 4, e depois fazer mais umas variações no final no ritmo de 3,50. Ou seja, eu comecei forte, estressei meu corpo, no meio eu ensino meu corpo a manter aquela velocidade, mesmo cansado, e no final eu acelero um pouco mais para sinalizar para o meu corpo que ele também precisa ficar mais fácil. Aqui dá pra gente brincar de uma forma, tá? Muitas formas, eu vario muito os treinos dos meus alunos conforme os pontos fracos e os pontos fortes de cada um. Então se eu sei que alguém sempre chega mal no final da prova, tipo, eu tenho o ponto fraco dele, a sprint final, eu trabalho para melhorar esse sprint final. Tem gente que começa muito forte, então eu já ensino, já coloco uma pancada logo no início para ele ter o cansaço e ele conseguir entender como o corpo dele funciona estando cansado. Enfim, aí eu vou fazendo essas variações. Mas seguindo essa progressão, fazendo esses tiros aqui que eu te passei, você vai conseguir fazer 2 intervalados dessa forma. Então, enquanto que um intervalado tu pode trabalhar mais com 4 a 13,50, no outro intervalado tu pode trabalhar com 4 a 4,10. Ou até 4 a 13,45 e 4 a 4,15. Sempre um mais longo e um mais curto. Beleza? E o longo segue essa mesma fórmula aqui, tu pode estar fazendo longos contínuos ou longos fartleks, que você vai conseguir chegar no seu resultado. Se você aplicar os princípios que eu te passei aqui, eu tenho certeza que tu vai conseguir correr os 10 km sub 40 minutos. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixe seu comentário também se você tiver alguma dúvida sobre isso. E caso tu deseje ter meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, obviamente, olha que quadro maravilhoso que ficou aqui, né? Até apaguei a luz novamente. É só tu clicar no primeiro link da descrição. A gente se vê no próximo vídeo e não esquece, o que baixa pace é o treino. Bora!